Receba aqui a secretária Cláudia Moura e a gente vai falar em... Não se preocupa não. A gente vai conversar aqui a respeito de um assunto que é muito importante. É o seguinte, está todo mundo ouvindo falar aí a respeito de uma briga, na verdade uma luta muito grande da presidente Dilma com relação a acabar com a miséria no Brasil, acabar com a pobreza no Brasil. Mas essa coisa não pode ficar somente lá em cima, no governo federal. Isso tem que descer, a gente tem que participar, a sociedade tem que se manifestar, as estruturas de governos estaduais, os prefeitos, todo mundo tem que estar envolvido nessa história. Sabe por quê, gente? Porque é muita gente que está recebendo abaixo de R$ 68 por mês. Já pensou o que é isso? Muito boa tarde, secretária. Prazer em recebê-la. Igualmente, muito obrigada. É isso mesmo, né? Muita gente, né? O estado de Rondônia se manifestou, conforme você está falando, desde o início do ano, né, ao Ministério do Desenvolvimento Social, antes mesmo de se divulgar e se lançar o Brasil Sem Miséria. O governo do estado estava preocupado com os números do IBGE, né? Só Rondônia, nós temos aqui 304 mil pessoas em situação de pobreza e pobreza extrema. 304 mil pessoas? Isso, sendo que 35 mil famílias são consideradas pessoas abaixo da linha de pobreza. Quer dizer, é um número grande, somado os dois, dá quase 20% da população do estado. Secretária, quando a gente fala abaixo da linha de pobreza, significa que essas famílias recebem quanto por mês? Exatamente, isso que você falou. Eles ganham menos de R$ 70 per capita, ou seja, cada pessoa da família tem um rendimento mensal menor que R$ 70. Interessante é o seguinte, a gente mora num estado que é tão rico, tem diamante, tem casterita, tem madeira, tem água, tem tudo, tem alimento para tudo que é lado. E ainda tem gente que passa fome, né? O governador Confúcio tem dito isso. Ontem mesmo ele esteve na Assembleia, no discurso dele ele falou: não é impossível, é inconcebível um estado tão próspero como Rondônia ter um bolsão de pobreza desse nível, né? Não era para existir. Gente, 304 mil pessoas é uma cidade de Porto Velho praticamente. São 2 cidades de Ji-Paraná, são 3 cidades de Ariquemes vivendo abaixo da linha Exatamente, quer dizer que o desenvolvimento que o estado de Rondônia tem passado nesse período todo, não está chegando para essas pessoas, né? Então a gente tem que olhar realmente para elas, e é exatamente por isso que o governo está planejando esse pacote social aí voltado. Secretária, e esse pacote é um pacote que vai envolver criança, adulto, idoso, família? Quando é que ele começa? O que tem previsto para ele? Eu queria que a senhora falasse, desse uma geral para a gente, exatamente o que ele é. Isso, o plano que nós estamos batizando ele de Plano Futuro, ele é um plano que realmente envolve todas as fases da vida da pessoa, desde a infância até o idoso, né? E ele também tem um fato importante, que ele reúne quase todas as secretarias do estado nesse plano, porque não adianta a gente atender, por exemplo, a criança isoladamente e a família continuar com outros problemas. Então a gente quer, com esse plano, atender essas famílias que estão em situação vulnerável de forma plena. Então por isso vai envolver quase todas as secretarias. A Secretaria de Assistência faz essa coordenação, mas todos estão envolvidos. Secretário, eu estou vendo que você está aí com um cartãozinho, passa ele aqui. Isso. Dá um close nele aqui assim. Okay. Olha, gente. É esse cartão. Tá aqui? Dá para pegar aí? Por favor. Tá. Secretária, esse aqui é o cartão do Bolsa Família. Esse cartão aí é o cartão que vai ser lançado, né? Já está pactuado, o estado de Rondônia já assinou com o governo federal esse pacto de complementação de renda para essas famílias que, mesmo recebendo Bolsa Família, continuam, são 35 mil que recebem Bolsa Família e continuam com menos de R$ 70 por mês. Agora, aí o estado vai entrar com a contrapartida. Contrapartida de quanto? Que vai variar de R$ 30 até 150 por família. Quando a gente fala aqui de R$ 30, 150, parece que a gente está falando assim de um número tão pequeno. Mas para essas pessoas, faz muita diferença. É toda a diferença do mundo, né? Faz muita diferença, e a primeira coisa para a pessoa melhorar de vida é a renda, né? Então, o estado, um dos programas do Plano Futuro é exatamente isso, complementação de renda do Bolsa Família para 35 mil famílias do estado. Secretária Cláudia Moura, eu sei que vocês estão de olho nessa coisa, mas não me custa nada falar a respeito disso aqui como cidadão. Tem gente que está recebendo o Bolsa Família, tem gente que está recebendo paga a tarifa econômica lá da energia, tem gente que recebe benefícios, mas esse pessoal continua na mesma base do dono de banco que paga o mesmo imposto.
O ICMS que ele paga é o mesmo que o dono do banco paga, que o dono de uma embarcação enorme paga. Enfim, gente que não tem nada está pagando a mesma quantidade de imposto. Eu sei que não é possível mexer muito nessa estrutura agora, mas eu gostaria que esse fosse um assunto levado para frente, até por Rondônia, para ser discutido com os outros estados. A gente fazer alguma coisa. Não tem sentido a gente entregar dinheiro para o cidadão, para ajudá-lo, e ele tirar desse dinheiro para pagar o ICMS, por exemplo, do café que compra ou do pãozinho que leva para o filho. É verdade, você está falando um assunto super importante. É por isso que nesse plano a gente convocou todas as secretarias, as finanças estão juntas, justamente para discutir isso. Porque não adianta só, por exemplo, transferir renda e você não ter justiça social, né? Isso é uma questão de justiça social que precisa ser debatida, e o Estado está totalmente aberto para essa sua ideia aí, muito importante, porque realmente tem que ter uma diferenciação. Eu concordo com você. Bom, inclusão produtiva. Eu queria que a senhora falasse um pouquinho a respeito desse assunto. A inclusão produtiva, o que é isso? A inclusão produtiva é a pessoa ter condição de trabalho e renda, né? Porque não adianta só também o Estado complementar a renda dela e ela ficar a vida inteira dependente do Estado. O Estado tem que prover as pessoas de condição de ter emprego, de ter uma renda, de poder fazer o seu pequeno negócio, seu cachorro-quente e vender, ter um financiamento aberto para elas. Então, tudo isso nós estamos pensando nesse plano. A pessoa também ter acesso ao crédito através do Banco do Povo, ter também capacitação para ter condição de trabalhar, ter também um auxílio, inclusive de saúde, porque a pessoa, por exemplo, tem que ter um apoio para cuidar da sua aparência, dos seus dentes, enfim, tudo isso. Como é que ela vai arrumar um emprego, né? Então, isso tudo nós estamos contemplando o plano, pensando na pessoa como um todo, ela precisa entrar no mercado. Quando eu falei isso aqui para a senhora, falar sobre inclusão produtiva, é exatamente por isso. Eu gosto muito de ver o governo preocupado, fazendo assistência social, é absolutamente necessário, mas a gente não pode ficar apenas entregando peixe. A gente tem que dar o peixe para quem está com fome naquela hora. Mas tem que dar a vara, tem que dar os instrumentos e ensiná-lo a pescar. Porque senão a gente vai voltar para aquela história lá do Luiz Gonzaga. Mas, doutor, esmola para o pobre que é são, ou lhe mata de vergonha, ou vicia o cidadão. De jeito nenhum, a gente tem preocupação com isso e na verdade a gente não quer fazer assistencialismo. Isso é uma coisa atrasada, já está muito, né, longe da história. Assistência social, né? Assistência social e cidadania. As pessoas não querem caridade. As pessoas não querem caridade, não querem assistencialismo, eles querem ser cidadãos e ter acesso aos bens que estão aí para ser acessados, né? Conversei com Cláudia Moura, que é secretária da SES, e a gente falou aqui a respeito do plano de futuro combate à pobreza e à extrema pobreza. Muitíssimo obrigado. Volte sempre, é sempre muito bom a gente poder falar sobre essas coisas aqui com a nossa população. Isso, muito obrigado a vocês. Ok, e agora sim, o recado de Amazon Gás.